Jacó é o último descendente direto daqueles que fazem parte da tríade do testemunho geracional do nome de Deus. Quando você não pronuncia que Jeová é Deus, né? Yahvé, Deus é conhecido por esse testemunho. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Toda tese, toda afirmação, numa grade curricular, numa teoria científica, no mestrado de uma faculdade, ou até para um sermão, você precisa, se você quiser estabelecer uma tese, um entendimento de algo, estabelecer aquilo que a gente chama de tripé. São pelo menos 3 confirmações, 3 afirmações contundentes, onde uma respalda a outra. E se você tiver essas 3 em qualquer área, na ciência, na teologia, na área jurídica, financeira, se você tiver esse trio, você está pronto para montar uma tese, você está pronto para estabelecer um argumento que normalmente não pode ser contra-argumentado, se você tiver no mínimo essas 3. Me parece que Deus vai fazer isso para o seu próprio testemunho. Tanto é que em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor aparece a Moisés, naquela sarça que ardia, mas não era consumida pelo fogo que fumegava nela, ele já aparece se apresentando dessa maneira, que é para Moisés entender quem é que está falando com ele, na linguagem de Moisés e não na linguagem dele. Se o Senhor chega falando na linguagem dele quem ele é, Moisés talvez não entenderia, mas se ele chega no testemunho que ele deu de quem ele é, aí Moisés entenderia. Como é que Deus vai chegar nessa ocasião? Ele já chega se apresentando dizendo: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus dos teus pais. E o que isso significa? Você já deve ter ouvido eu dizer isso algumas vezes, porque essa é uma realidade bíblica que vez ou outra a gente saca para esse entendimento. O que é Deus de Abraão? Quando Deus diz Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está dizendo: lembra do meu testemunho. E qual é o meu testemunho diante dos homens? Ora, quando eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que faço promessas. Gênesis 12. Quando eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que cumpre tudo que te prometeu. Gênesis 21. Não é? Agora, quem é o Deus de Jacó? É muito bom. O riso já fica frouxo na minha boca quando eu começo a mencionar o Deus de Jacó, que é o mesmo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas eu gosto do Deus de Jacó. Porque Deus de Abraão é o Deus que fala, Deus de Isaac é o Deus que cumpre, mas Deus de Jacó é o Deus que sustenta o que já realizou. É o Deus que mantém aquilo que já foi feito. Isso é tão poderoso, que Davi estava muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Abraão fez, muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Isaac fez. Mas quando ele quer mencionar profeticamente nos salmos, através de canções ou de súplicas, ele faz muito mais menção no livro dos salmos ao Deus de Jacó do que ao Deus de Abraão. Camila, mas não é tudo o mesmo Deus? É tudo o mesmo Deus, mas se revelando de várias formas. Em Abraão eu falo, em Isaac eu cumpro e em Jacó eu sustento, eu mantenho. Deus não é aquele que depois que cumpre te dá tchau. Deus é aquele que depois que cumpre fica dando manutenção para te provar que a fidelidade dele não dura só um momento, mas se estende de geração em geração. E aí Davi, por exemplo, vai mencionar, e ele vai dizer assim, quando ele menciona muito mais essa faceta do Deus de Jacó, ele pertencia muito mais, com maior proximidade do que nós, ao entendimento do Deus de Abraão. Ele está ali próximo do cânon sagrado. Mas veja, ele vai mencionar por diversas vezes dizendo assim: nós somos, ó Deus, a geração daqueles que te buscam. Nós somos a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Por que ele faz menção isolada a Jacó? Porque Davi tem a compreensão de que ele serve a um Deus que já falou o que tinha para falar,
que já fez o que tinha para fazer e que agora cabe a ele apenas acessar aquilo que Deus já realizou. Você vai entender isso melhor. Se Davi, alguém ligado diretamente ao testemunho de Deus, a profecia de Isaías, se ele se sente ligado ao Deus de Jacó, porque ele compreende que tudo que Deus tinha para falar para Abraão, já falou, e tudo que ele tinha para realizar, já cumpriu em Isaque, que é poderoso para trazer. Então ele compreende que tudo que ele precisa, tudo que ele tem, já existe, ele só precisa acessar.